Dulce, podemos começar? Pode sim, Nelson. Tá bom. Vamos lá, então. Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco. Mais um Papo Tecnológico. Esse já é o 37º, que nós vamos fazendo já praticamente há 3 anos. Esse papo surgiu no meio da pandemia, e acabou a pandemia e o pessoal gostaram. Então, nós estamos continuando com esse papo, que você consegue interagir com pessoas até, como se diz assim, do mundo inteiro, né? Não só de Mogi ou região. E hoje o papo tecnológico, o assunto é ancoragens químicas, com a palestrante arquiteta Camila Guello, engenheira da Hilt. Já é uma parceira nossa há muito tempo, com outros assuntos. E eu vou também, estamos aqui presente com o nosso presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Mauro Rossi, que eu vou passar agora a palavra para fazer a abertura do nosso evento. Mauro, por favor. Bom, boa noite a todos, né? Agradecer a presença de todos aí que estão conectados aí. Camila, mais uma vez, prazer em receber aqui no nosso Papo Tecnológico, né? Você já é freguesa, então, o Nelson já diz, o Papo Tecnológico surgiu ali e veio para ficar, porque ele agrega bastante coisa, né? A associação, todos gostaram dessa modalidade, da chance de muita gente participar, né? Os horários são complicados, né? Então, assim, à distância, a gente consegue acompanhar mais. Então, obrigado a todos e a associação aí tem mais uma honra de fazer mais uma palestra aí, um papo tecnológico. Eu deixo a palavra com você, então, Camila. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, Nelson. Obrigada, Mauro. Obrigada, Jean. Gostaria de agradecer aí também a Kátia, a Juliana, a Dulce, sempre apoiando essas iniciativas. Hoje a gente vai falar um tema um pouquinho diferente, né, das apresentações que eu já fiz aí na associação. Hoje eu vou falar sobre ancoragens químicas. Falando rapidamente sobre mim, eu sou do departamento de engenharia da Hilt, estou lá já há 9 anos, aí numa carreira onde a gente fala um pouquinho de tudo, e hoje a gente vai falar sobre ancoragens químicas, e uma coisa muito bacana também, no final do evento, a gente vai fazer o sorteio de uma licença premium do software de cálculo de ancoragens, que é o Profis Engineering. Então, todo mundo, quem se inscreveu já está com o nome lá contando aí para a gente fazer o sorteio no final. Mas quem entrou pelo YouTube, quem não conseguiu se inscrever, ainda dá tempo, escreve aqui o nome no chat, que o pessoal vai pegar o contato, vai inserir na nossa listagem e vai participar do sorteio também no final do evento. Camila, pode falar? Assim que você encerrar a sua apresentação, nós vamos passar o vídeo do CREA, tá? Tá bom, tá bom. Pode passar o vídeo então, Nelson. Pode passar. Dulce, pode passar o vídeo. Aí na sequência a gente começa com a parte técnica. Isso. Obrigado, viu? Obrigada. Desculpa interrompê-la. Imagina. Dulce? Será que ela não está conseguindo?
Tô tentando aqui, peraí. Tá bom. Se tivesse... Apareceu aí para vocês? Sim. Só dá play. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Canal de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Bom, Camila, agora nós podemos ouvi-las, né, sobre o tema, tá bom? Tá joia, tá joia. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo a minha tela? Sim, tá, estamos. Então, vamos lá. Hoje a gente vai abordar esse tema aí bem importante, ancoragens químicas. O nosso foco vai ser falar sobre tecnologia, produtividade e inovação nas fases de projeto, instalação e comissionamento. Então, aqui, quando a gente fala em ancoragens, né, muitas vezes, eu entendo que tem muita gente aí da área de engenharia, da área de arquitetura, e que a gente sempre ouve relatos aí de pessoas que não tiveram essa disciplina nas faculdades, né? Muitas vezes você se forma aí em engenheiro civil ou arquitetura, e não tem uma disciplina aí nas universidades que tratam desse assunto sobre ancoragens. E aí, quando você entra para o mercado, né, você precisa fazer o dimensionamento, você precisa especificar as ancoragens, e muitas vezes sem informação, isso acaba ficando na mão do empreiteiro, que não tem conhecimento suficiente, e acabam acontecendo aí certas patologias, né, certos erros de instalação que vão acabar aí certamente com problemas, muitas vezes até com tragédias, né? Então, aqui a gente consegue enxergar algumas patologias, né? Então, ancoragens aí muito perto da borda. Então, quando essa ancoragem aí, quando essa peça ela é tracionada, acaba acontecendo aí um rompimento da borda. Outros problemas, aqui a segunda foto também, um rompimento aí da borda de ancoragem, ou quando não é feito o dimensionamento adequado, acontece o arranque dessa ancoragem, aí arrancando parte do concreto. Existem problemas também, como a falha aí da ancoragem, né? Aqui parece na quinta foto aqui uma bucha, né? Onde também não teve resistência suficiente para aguentar aí a força a que essa instalação é submetida. Aqui nessa outra foto aqui, um problema provavelmente aí de falta de limpeza do furo, então não teve a correta aderência da ancoragem aí no concreto. Aqui o corpo de bombeiros aí socorrendo alguma problemática que aconteceu. Aqui na última foto, as ancoragens também sendo descoladas aí da instalação, aí do concreto, né? Então, tudo isso mostra que a ancoragem, ela precisa ser dimensionada da maneira correta, né? Porque ela vai fazer aí
realmente ser responsável por grande parte da segurança de uma construção, né? E se ela não for bem dimensionada, se ela não for bem especificada, provavelmente você vai ter aí problemas bastante sérios na sua estrutura. E aqui, né, diferente daquele outro slide, aqui a gente tem esse slide mostrando ancoragens que foram dimensionadas da maneira correta, que realmente correspondem a instalações aí que vão proporcionar a segurança da construção. Então, vamos entender um pouquinho o que precisa, qual que é a primeira fase, né? Quando a gente fala aí em ancoragem, a fase de projeto e especificação, né? Então, essa primeira parte da apresentação, a gente vai entender sobre quais são os princípios básicos de ancoragem, o que eu preciso levar em consideração. Vamos falar um pouquinho da TR, a recomendação da ABS, o portfólio, muitas vezes as pessoas têm dúvida, qual ancoragem escolher, o que eu preciso levar em consideração na hora de fazer a escolha da ancoragem, e falar um pouco sobre o Profis Engineering, que é o software de cálculo que a gente vai sortear aí no final da apresentação. Então, aqui, falando sobre os princípios de funcionamento de uma ancoragem, né? Então, a gente tem aí, basicamente, 3 formas de trabalhar a ancoragem. Tem 3 formas de ancoragem que trabalham de formas diferentes. Então, a primeira é a ancoragem de expansão. O que é ancoragem de expansão, né? São ancoragens mecânicas, que quando introduzidas aí na abertura, você vai dar um torque e ela vai expandir internamente ali no furo, e você vai ter ali a fixação dessa ancoragem por expansão, né? Então, ela é dimensionada para trabalhar dessa forma mecânica. Existe um outro tipo de ancoragem, que é a ancoragem por forma, né? Onde o diâmetro da ancoragem ela é maior do que o diâmetro do furo. Então, você introduz essa ancoragem e é dada um martelete, né? Ele faz a função de abrir essa ancoragem aí já dentro do furo, então também ela vai trabalhar aí de uma forma mecânica, aí trazendo a resistência. E o que a gente vai, o nosso foco da apresentação hoje, são as ancoragens químicas, né, que elas trabalham por adesão. O que é essa adesão, né? Nada mais essas ancoragens químicas, né, de uma forma aí bem simplificada, ela vai trabalhar como se fosse uma cola mesmo, né? Ela vai fazer o trabalho dela de ancoragem por adesão. Então, pela extensão de toda a barra, né, ela vai fazer a colagem aí da barra, né, no concreto. Então, toda essa carga aí, ela é distribuída aí ao longo da barra de ancoragem. Então, aqui são os 3 princípios básicos de como a ancoragem trabalha, tá? E aí, uma coisa que as pessoas muitas vezes têm dúvida, né? Como é que eu sei se eu vou trabalhar com uma ancoragem química, se eu vou trabalhar com uma ancoragem mecânica? Como é que eu faço essa escolha, né? Na verdade, cada caso é um caso, né? Não existe uma regra, o que é melhor, o que é pior. Sempre vai depender da necessidade que você tem da sua instalação. Então, quando você trabalha, aqui tem as características entre ancoragem química e ancoragem mecânica, né? Quando você trabalha com ancoragens químicas, você sempre vai precisar de distâncias e espaçamentos menores, né? Porque a partir do momento que a ancoragem química trabalha por adesão, você consegue ter uma proximidade de borda ou um espaçamento entre as ancoragens menor do que uma ancoragem mecânica. Depois a gente vai ver aqui em algumas ilustrações como é que isso funciona. Você tem flexibilidade no embutimento, né? Uma vez que você trabalha com uma ancoragem química, você pode, aí através de cálculos, determinar qual que é o embutimento que você vai ter.
Então, você trabalha com barra roscada. Então, isso te dá uma margem maior de quantos centímetros você vai trabalhar o embutimento da ancoragem no concreto, né, ou no material base que você está trabalhando. Não tem um embutimento fixo, como acontece nas ancoragens mecânicas, né, que já vem a ancoragem pronta e você tem que fazer aquele embutimento já pré-dimensionado. Então, você, com ancoragem química, você tem uma flexibilidade aí muito maior do que a ancoragem mecânica. Você tem a possibilidade de trabalhar com diferentes tipos de material base, né? Você tem as ancoragens químicas, elas podem ser instaladas em rocha, podem ser instaladas em blocos ocos, por exemplo. Então, você tem uma gama aí bastante grande de material base que pode ser trabalhado, e não só o concreto, como a ancoragem mecânica, né? A maioria das ancoragens mecânicas. E você tem o espaço anular totalmente preenchido, né? Como a ancoragem química, ela é uma cola mesmo, né? Então, ela vai ocupar toda aquela abertura do furo. Então, isso faz com que você impeça que entre água, que penetre água nessa abertura, nesse furo. Então, dessa forma, você protege a ancoragem contra corrosão. Então, você tem ali uma maior proteção com relação à corrosão. E aí, as desvantagens, né, da ancoragem química. Como se trata aí de um elemento químico, né, você vai precisar esperar a cura para poder aplicar a carga nessa ancoragem, né? Então, você precisa que ela seque, ela precisa ter o tempo realmente de cura para você conseguir aí fazer a sua instalação para aplicar a carga. Então, se você trabalha, por exemplo, um tipo de construção onde você precisa ter uma carga, possibilidade de aplicação da carga de forma imediata, você não vai poder trabalhar com uma ancoragem química, né? Se você precisa ter essa aplicação de carga imediata, você precisa trabalhar com uma ancoragem mecânica. Instalou e no minuto seguinte você já aplica a carga. Já a ancoragem química vai precisar esperar esse tempo de cura, né? Aí o tempo de cura a gente vai falar durante a apresentação, mas existem ancoragens de cura rápida e que curam em 1, 2 horas, e ancoragens de cura lenta que demoram aí 10 a 12 horas. Mas, de qualquer forma, sempre é preciso esperar aí um determinado tempo de cura. Um armazenamento limitado, né? É um produto químico, então você não tem uma data de validade, né? Ela estraga, ela vence. Então, se você não compensa você comprar aí grandes lotes de ancoragem para aplicar depois de 2 anos, porque ela provavelmente vai vencer nesse período. Então, você precisa ter um armazenamento limitado, você precisa fazer a compra da ancoragem para instalar aí num tempo já previsto e não fazer um estoque aí a médio, longo prazo. Você precisa de um aplicador, né? Nem vejo isso como uma desvantagem, né? Mas você sempre vai precisar de um aplicador que é como se fosse uma pistola mesmo, que vai fazer a mistura dessa ancoragem e você vai aplicar no furo. Depois a gente vai ver também no decorrer da apresentação alguns vídeos que mostram essa aplicação. E a limpeza do furo é algo bastante importante, né? Algo aí mais determinante. A gente sempre recomenda que seja feita a limpeza do furo para tirar qualquer poeira do furo, seja em ancoragem mecânica quanto ancoragem química, mas na ancoragem mecânica, essa limpeza do furo, ela não é tão determinante. Já na ancoragem mecânica, ela é bastante importante, porque se você coloca a ancoragem química dentro de um furo que não foi limpo, né, ele está cheio de poeira, ele faz aquele efeito que a gente chama de efeito forma de bolo, né, quando você tem lá, não deixa o bolo fixar
na assadeira, né? Então, você tem lá a manteiga, o óleo, e aí você coloca uma farinha em volta, e a massa do bolo é como se fosse ancoragem química. Então, você consegue desenformar esse bolo, porque ele não aderiu nas paredes da forma. A ancoragem química é bastante parecido com isso. Se você não faz a limpeza, é como se a ancoragem ela não vai fazer a adesão necessária nas paredes desse furo, e você consegue fazer um arrancamento aí dessa ancoragem aí de maneira com pouca carga, você consegue arrancar essa ancoragem aí da abertura, e não é o que a gente quer. Então, a limpeza do furo é bastante importante quando a gente fala em ancoragem química, exceto por uma tecnologia que eu vou apresentar aqui durante os slides. Tem uma tecnologia que dispensa aí a limpeza do furo em ancoragem química, é uma coisa bastante inovadora, mas via de regra, a limpeza do furo, ela é determinante. E aqui, quais são os fatores responsáveis pelo desempenho de uma ancoragem, né? Então, basicamente, você precisa saber qual que é o diâmetro da ancoragem, né? Via de regra, quanto maior o diâmetro da ancoragem, mais resistência essa ancoragem vai ter contra a carga de tração e corte, né? Então, quanto mais robusta essa ancoragem, ela vai proporcionar aí uma resistência aí a cargas maiores. E a espessura e a qualidade do material base, né? A espessura do material base, ele deve ser maior que 25% do embutimento da ancoragem, para ativar a resistência inteira da ancoragem. Aqui, essa imagem, a gente mostra uma foto de dentro do concreto, né, com as áreas que estão sendo solicitadas aí quando a ancoragem está sendo submetida aí a alguma força, a força de tração, a força de arrancamento, então que vai segurar essa ancoragem aí dentro do concreto, toda essa mobilidade, esse campo de forças aqui dentro do concreto, né, que está sendo, está reagindo à força de tração, à força de arrancamento da ancoragem dentro do concreto, então a gente consegue enxergar aí essas forças aí de dentro do concreto que vão fazer essa resistência da ancoragem. E aqui, uma coisa bastante importante, né? Muitas vezes, quando você não tem o conhecimento de como a ancoragem trabalha dentro do concreto, as pessoas podem ter aí o equívoco de imaginar, puxa, eu preciso fazer uma aplicação, aí eu preciso ter uma ancoragem, por exemplo, capaz de suportar 200 quilos, né? Então, eu vou colocar aí várias ancoragens, porque isso vai tornar a minha aplicação aí mais resistente. E, na verdade, as coisas não funcionam dessa forma, né? Essa primeira imagem, a gente consegue enxergar a ancoragem sendo tracionada, né? A setinha mostrando aqui a tração da ancoragem, e para que ela fique no concreto, ela vai mobilizar esse cone de tração aqui dentro do concreto, né? Então, esse volume de concreto que está sendo solicitado aí pela força de tração da ancoragem, ele precisa estar pleno aqui, né? E aí, quando você coloca uma ancoragem do lado da outra, numa proximidade, você vê que acontece uma sobreposição de cones. O que acontece com isso, né? Essa área que você tem aqui intermediária, ela não está favorecendo nenhuma ancoragem nem outra, né? Como se ela anulasse esse cone de tração. Então, aqui você tem um problema bastante sério. Você não está trabalhando 100% da capacidade dessas ancoragens, porque elas estão muito próximas uma da outra e você tem uma sobreposição de cones. Então, se você precisa, por exemplo, que essa ancoragem resista a 200 quilos, né, e cada uma dessas ancoragens
se tivesse sendo trabalhada em 100%, ela resistisse a 100 quilos, da maneira como elas estão aqui muito próximas, elas não vão resistir 100 mais 100 quilos, né? Totalizando 200 quilos. Ela deve resistir aqui, dando um chute, cerca de 120 quilos, 140 quilos, algo dessa ordem. Por quê? Essa parte aqui de sobreposição de cones, ela está prejudicando o desempenho individual das ancoragens. Então, essa distância, esse espaçamento entre ancoragens aqui, ele precisa ser bastante considerado, precisa ser calculado para que você não tenha esse tipo de erro. E um princípio também bastante parecido, né, é quando a gente tem aí uma distância de borda menor do que o necessário. Então, essa imagem mostra também que você não teve a formação do cone de concreto suficiente para que essa ancoragem tenha o desempenho adequado, o desempenho pela qual ela foi projetada. Por quê? Falta um pedaço aqui do lado, né? Falta um pedaço de resistência do concreto. Então, essa falta aqui do cone de concreto vai reduzir o desempenho da ancoragem. E aqui também duas imagens aí bem importantes, né? Quanto maior o embutimento da ancoragem, maior esse cone de concreto que é acionado, então maior a resistência. Você pode ter casos onde esse cone de concreto ele vai ser diminuído quando você tem um aumento da espessura da sua placa de base, né? Então, você tem um cone de concreto aqui reduzido, porém, o embutimento reduzido, porém, você tem um aumento da espessura da sua placa de base, que vai te proporcionar aí essa resistência necessária. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando se faz o cálculo da ancoragem, tá? E um outro ponto também bastante importante é quando se trabalha com concreto fissurado, né? Então, aqui a gente tem essa ilustração aqui mostrando o que é um concreto fissurado, né? Concreto fissurado é principalmente quando você tem o concreto, a parte de baixo de vigas, né? O jeito mais fácil de explicar, a parte de baixo da viga, ela está sendo tracionada, então ali vão se formar algumas fissuras, e isso faz com que essa parte do concreto, ele seja mais frágil. Então, quando você faz a instalação de uma ancoragem num concreto fissurado, você não vai ter uma distribuição de tensão dos cones de concreto de uma forma regular, né? Você vai ter tensões irregulares trabalhando nesse concreto, e isso também faz com que a sua ancoragem tenha aí uma perda significativa de desempenho. Então, toda vez que eu estiver fazendo a instalação, eu preciso saber se eu estou trabalhando com concreto fissurado ou com concreto não fissurado. Se eu estiver considerando que a ancoragem está numa área de concreto fissurado, eu tenho que pôr aí um fator, uma margem aí de segurança maior, porque a ancoragem ela não vai trabalhar em 100% da sua capacidade. Então, tem que dimensionar essa ancoragem de uma forma diferente para que ela atinja as cargas necessárias aí do meu projeto. E aqui, um slide bastante interessante, que foi lançado aí em 2018, já faz algum tempinho, uma recomendação da ABS para projeto de fixações com chubadores químicos em elementos de concreto. Então, essa recomendação da ABS, ela foi baseada aí na ETAG e na EOTA, que são documentos europeus aí com métodos de cálculos para ancoragens, né? Só para vocês saberem, com todos os fatores, com todas as variáveis de uma ancoragem,
um cálculo para você considerar todas as variáveis, um cálculo demora horas para ser feito, né? E existe hoje o software de cálculo, que é o Profis Engineering, onde você consegue fazer o cálculo da sua ancoragem aí em alguns segundos, né? É um software bastante simples, ele está baseado, o método de cálculo desse software, ele é baseado na TR-29, né, em conformidade aí com as recomendações da ABS, então você consegue fazer o cálculo da ancoragem de uma forma extremamente simples, né? Quem estiver assistindo aí a nossa palestra pelo YouTube e não tiver conseguido se inscrever anteriormente, escreve o nome aqui no chat da apresentação e o pessoal vai considerar aí o seu nome para a gente fazer o sorteio de uma licença premium desse software, e pode ser que o ganhador seja você, então você vai conseguir calcular aí sua ancoragem em poucos segundos, vai facilitar bastante o dia a dia. E como é que é o cálculo dessa ancoragem, né? O cálculo da ancoragem, o que a ancoragem, o dimensionamento da ancoragem, ela vai levar em consideração? Né? Ela vai levar em consideração a força de tração, né, que essa ancoragem é submetida, e a força de cisalhamento que essa ancoragem é submetida. Então, ela vai levar em consideração alguns modos de falha que essa ancoragem pode ter, que esse sistema pode ter. Né? Então, ele vai... você precisa entender onde que está o ponto de ruptura aí numa tração máxima da ancoragem. Então, pode ser, dependendo da força que você tiver de tração, pode ser que o aço rompa, né? Então, se você tiver aí uma instalação bastante robusta, mas você tem uma força aí de tração extremamente elevada, você vai ter o rompimento da sua instalação pelo rompimento do aço. Você pode ter um outro tipo de falha, que é a ruptura do concreto, né? Então, você tem aqui a ancoragem muito bem instalada, o aço com a resistência, e você tem a ruptura do cone de concreto. Isso significa que o seu material base, ele não teve a resistência suficiente para segurar essa ancoragem. Então, o ponto de ruptura aqui é a fragilidade, a baixa resistência do concreto propriamente dito. Então, você vai ter esse arrancamento aí inteiro do cone de concreto. Existe um outro modo de falha, né? Quando você tem o arranque aí, mais o cone de concreto. Então, isso acontece normalmente por problemas de instalação, quando a resina não tem uma resistência suficiente, então você tem um arrancamento aí da ancoragem com a resina na barra. E um outro problema que é o splitting, né? Desculpa, que é quando você tem aí o fendilhamento da sua instalação. Então, quando você tem a ancoragem instalada no concreto e acontece esse concreto ter uma ruptura aí em algum dos sentidos, fazendo realmente o rompimento aí desse concreto, aí da forma como a gente está vendo aqui na figura. E existe as forças aí de cisalhamento, né, as forças de corte que você tem. Então, a mesma coisa que a gente viu aí com relação à tração, quando você tem aí um cisalhamento extremamente forte e você tem um rompimento do aço. Acontece também quando você tem uma força de cisalhamento numa ancoragem instalada próxima à borda, então você tem essa quebra aí da borda de concreto. Você tem também um outro efeito, que é o efeito alavanca, quando você tem um concreto forte, a ancoragem forte, o aço forte, mas você tem aí um cisalhamento aí muito brusco, né, e muito alto, que você acaba tendo o arrancamento desse pedaço aqui de concreto. E
é preciso sempre fazer a análise aí da interação entre tração e cisalhamento, para você ver a interação entre essas duas forças aí da ancoragem, tá? E aqui os exemplos aí com algumas fotos, exemplos de falhas dessas ancoragens, né? Então, aqui, quando acontece o problema na falha do aço, né? Aqui a ruptura de borda, que a gente viu anteriormente, a ruptura por arrancamento, né? O pull-out. Então, aqui, provavelmente, é aquele efeito lá que eu mencionei, de forma de bolo, né? Então, o furo ele não foi bem limpo, a ancoragem ela acabou grudando, aderindo na poeira, né? E não fez a adesão entre a ancoragem e o concreto, o material base. Aqui a falha do cone de concreto. Então, quando você tem um concreto aí com um FCK relativamente baixo com relação as forças aplicadas, né, e você tem uma força de tração, é arrancado, vocês podem ver aqui que forma exatamente um cone, né, então toda essa parte aqui do concreto que estava sendo solicitada pela força de tração, ela simplesmente é arrancada. Aqui, o fendilhamento, né, ou também chamado de splitting, onde você tem aí a ancoragem fazendo aí uma ruptura realmente do concreto, aí nesse sentido que a gente vê. Aqui a força de corte, né? Então, por cisalhamento, você tem um arrancamento realmente do aço, aí já na força de cisalhamento, e o efeito alavanca, né? Que a gente mostrou, onde toda essa parte aqui do concreto, ela é arrancada aí no efeito alavanca, como a gente viu na imagem. Aqui, esse slide mostra, né, os modos de ruptura de tração, né? Então, a gente pode entender aí, basicamente, esses 3 modos, né? Então, aqui, esse primeiro modo aí de ruptura é quando eu tenho uma fragilidade no concreto, né? Então, tem um concreto aí com FCK aí baixo, e eu vou ter aí um arrancamento aí desse cone de concreto. Então, eu preciso trabalhar com embutimentos maiores, eu preciso trabalhar aí ou aumentar o FCK do concreto, quando isso for possível, né? Mas aqui, por exemplo, não adianta eu trabalhar com uma ancoragem mais forte, por exemplo, né? Então, mesmo eu colocando uma ancoragem bem mais forte ou um aço bem mais resistente, nesse primeiro modo de ruptura, não vai fazer efeito nenhum. Por quê? O que está falhando é o concreto. Então, eu preciso fazer um embutimento maior dessa minha ancoragem ou aumentar o FCK do concreto. Já o segundo modo, aqui sim, vale eu colocar uma ancoragem mais resistente, né? Ou melhorar a limpeza do furo, porque aqui eu tive o arrancamento, o modo de falha aqui, ele está totalmente ligado à resistência da ancoragem. Então, quando eu percebo esse tipo de modo de falha, vale a pena eu investir numa ancoragem com uma resistência maior, cuidar mais da instalação para que não tenha esse modo de falha aqui por limpeza. E o terceiro modo de falha, né, quando eu tenho aí o rompimento do aço, aí é um modo de falha realmente que não tem muito para onde correr, né? Porque você está com concreto super forte, você tem ancoragem super forte, mas o aço ele foi rompido. Então, aqui é um modo de falha, aqui o mais extremo que existe. Realmente, a força de tração, ela está excedendo aí a instalação como um todo. E aqui, quando a gente fala de ancoragens químicas, né, a gente consegue aí separar em alguns blocos, né, do modo como a ancoragem química trabalha. Então, aqui a gente tem os tipos de ancoragem aqui por adesão, né? Então, quando eu tenho aí a ancoragem química trabalhando por toda a extensão
aí da minha barra. Então, o bolding, né, que é como se fosse a cola mesmo que a gente mencionou. Alguns tipos de ancoragem, né, os HIT, né, e HVU, são alguns nomes aí de tipos de ancoragem. Existe um outro tipo de ancoragem que é por adesão mais expansão, né, uma ancoragem química que trabalha nesses dois padrões, então ela é como se fosse uma mistura da parte da cola e da expansão, então ela trabalha junto o conceito de ancoragem química com ancoragem mecânica, né? Eu vou mostrar também vídeo de como essa ancoragem aqui trabalha, e um outro tipo de ancoragem, quando eu preciso fazer uma instalação onde o meu material base é um bloco oco, né? Como é que essa instalação aqui, ela acontece. Vamos ver primeiro, eu tenho aqui alguns vídeos, acho que não vai aparecer o som dos vídeos, mas não tem problema, eu vou explicando o que está acontecendo. Então, aqui, vamos ver alguns exemplos dessa primeira ancoragem aqui, que é o mais comum de se encontrar aí nas obras, né? Hilti HIT RE500 is the slow curing adhesive for top performing fastenings in concrete and natural stone. Sometimes the specific application or site condition requires the absolute best in fastening performance. That's why Hilti has developed this special problem solver for diamond cord holes, large anchor depths, and diameters up to 40 millimeters. You can easily identify it by the red plastic on the silver foil packaging. Hilti HIT RE500 benefits from the Hilti HIT system, a question of know-how. It is simple and reliable. Unique among slow-curing resins, Hilti HIT RE500 is supplied in dual foil packs, saving time and money because you can start work in practically no time. And there's no more need for tiresome and imprecise pre-mixing of components. The first 3 trigger pools should be discarded before Hilti HIT RE500 is ready for injection into the drilled hole. This is where another advantage of this high-performance system shines. Its adhesive properties, together with minimal shrinkage, provide maximum hold when it comes to diamond cord holes and large diameters. Dispensing horizontally or overhead, no problem. Furthermore, due to its slow curing properties, there's always enough time installing long elements or for alignment work. With Hilti HIT RE500, work can be carried out conveniently, even at 40 degrees Celsius. This is, as with all Hilti HIT systems, it's been tested intensively to provide excellent long-term characteristics, even in new application areas underwater, in wood, and as glue. And it wouldn't be a professional Hilti HIT system if there weren't international approvals, test reports, as well as sophisticated software and practical on-site support. Therefore, Hilti HIT RE500 is the ideal complement to the renowned Hilti HIT injection system. Its unique problem-solving features offer unparalleled performance required, especially by heavy-duty applications in civil engineering and building construction. Então aqui, né, pessoal, o vídeo tá em inglês, o material é de fora, mas deu para enxergar aí como é feita a instalação da ancoragem, né? Então faz o furo, tem que ter a limpeza do furo, dispensa os 3 primeiros jatos aí da ancoragem, porque a mistura
dentro ali do bico do dispensador, ela pode não estar 100%. Depois disso, você faz a instalação e coloca a barra roscada ou vergalhão, né? Então, aí é o princípio básico, realmente, da ancoragem química, né? E uma coisa bacana também, esse segundo vídeo aqui vai mostrar, que a ancoragem, todas as ancoragens químicas da Hilt, elas permitem aí a instalação em todos os sentidos, né? Então, para baixo, que é o mais básico, mais fácil, na horizontal e também sobre cabeça, né? Então, quando você tem instalação sobre cabeça, as ancoragens, ela tem uma característica que é a tixotrópica, né? Elas não vão cair enquanto você faz a instalação. E esse vídeo vai mostrar exatamente como isso funciona. Então, aqui, nesse segundo vídeo, né, a gente conseguiu ver aí uma instalação sobre cabeça. Vocês repararam que quando ele coloca a ancoragem, né, ela não escorre, ela fica ali na abertura, né, como tem que ficar. Então, você não tem desperdício, você não tem dificuldade de instalação do químico ficar caindo na cabeça do instalador, né? E aí você só tem que colocar ali aquela madeirinha que ele coloca ali do lado da ancoragem, né? É só um artifício até que a ancoragem ela cure, e aí você pode eventualmente tirar essa madeirinha, cortar, enfim, mas é só para ela ficar ali segura, para ela não cair com o tempo, enquanto a ancoragem ela vai ter a cura dela, né? Então, ali é só um artifício de montagem. E tem esse terceiro vídeo aqui bastante interessante, né? Que mostra a instalação
da ancoragem química dessa específica, que é o RE500, submerso, né? Eu vou adiantar, esse vídeo é um pouquinho longo, eu vou adiantar aqui, mostrar para vocês já no ponto mais interessante aí do vídeo. Então, aqui é uma demonstração, né, da ancoragem química aí sendo instalada submersa. Então, existem certos tipos de ancoragem química, né, não são todos, onde você pode fazer essa instalação aí na presença de água e até submerso, aí como a gente viu esse vídeo, aí ela tem a mesma performance, ela não perde aí a resistência por ser instalada aí embaixo d'água, tá? E aí, o segundo tipo de ancoragem química, né, o que eu vou mostrar para vocês agora, é quando a gente tem a junção entre a ancoragem química, que trabalha por adesão, e a expansão, que é o desempenho aí de uma ancoragem mecânica, né? Então, ela é a junção dos dois. Essa ancoragem aqui, ela é até engraçada, né, de dizer, porque a gente lançou essa ancoragem já faz alguns anos, e como o mercado ele tem muito arraigado a ideia de que sempre é preciso fazer a limpeza do furo, né, como eu mencionei aqui anteriormente, e essa ancoragem ela tem uma característica diferente, né? Ela é um tipo de sistema que ele não precisa da limpeza do furo, né? É um sistema totalmente diferente. Então, quando você trabalha ancoragem por adesão, você entra com o químico, que é aquele primeiro que a gente viu, né? Faz a limpeza do furo e entra com uma barra roscada comum. Já esse sistema, ele trabalha de uma forma um pouco diferente. Existe um tipo de barra que a gente chama de barra HIT-Z. Essa barra, ela tem um formato diferente, né? Ela parece umas patinhas aí de cavalo, então ela tem esse formato aí que forma um Z, realmente, aqui como está mostrando aqui nessa ampliação, e aí você não precisa fazer a limpeza do furo. Então, você tem a abertura, você faz a instalação do químico, da ancoragem, e instala essa barra aqui chamada HIT-Z. Quando você dá o torque nessa ancoragem, né, você submete ela à tração, esse formato aqui vai causar algumas fissuras nessa ancoragem, e aí você passa a trabalhar com essa pressão, você passa a trabalhar também a ancoragem mecânica, aí por expansão. Então, isso faz com que o desempenho da ancoragem, ele não é perdido, a ancoragem ela vai trabalhar aí 100% da sua capacidade, mesmo sem limpar o furo, né? Então, você ganha aí muita produtividade, muita rapidez, na medida que você não precisa fazer a limpeza do furo, e ele é uma das ancoragens mais seguras. Por quê? Você não fica à mercê da instalação. Então, se a pessoa que está fazendo a instalação, né, fez uma limpeza mal feita ou não fez a limpeza, o desempenho da ancoragem
vai ser exatamente o mesmo, tá? Aqui tem um pequeno vídeo que explica, tá, com o português de Portugal, mas dá para entender aí de uma forma ilustrativa como é que essa ancoragem trabalha. Olhem que interessante. No desporto de alta competição, o equipamento utilizado desempenha um papel decisivo. Se experimentou uma BTT, pense na velocidade, no binário e forças envolvidas. E se os pneus não aguentarem as condições do terreno? O pneu certo, com um rastro bem concebido, oferece o desempenho e a segurança necessários, mesmo sobre terreno molhado e solto. Existe agora um novo varão de ancoragem que se baseia num princípio semelhante. Chamamos-lhe Hilti HITZ. Oferece aos projetistas e empreiteiros mais segurança e fiabilidade, mesmo quando trabalham com furos úmidos e sujos. Em conjunto com o sistema de injeção Hilti HIT HY200, este varão de ancoragem cria forças de expansão que permitem fixar cargas mais elevadas quando o aperto é aplicado. E quanto à preparação do furo, a limpeza é completamente desnecessária. É mais do que se pode dizer da bicicleta e do seu condutor. Então, é um tipo de ancoragem, né, que você não precisa se preocupar aí se a instalação foi bem feita, se a limpeza do furo foi feita. Então, você, fazendo essa especificação, você fica tranquilo aí que a pessoa, mesmo que não limpar o furo e não é para limpar, né, além de ganhar produtividade, você não vai ter problema aí de instalação, você vai ter total segurança. E o último tipo de ancoragem, né, que é quando você precisa fazer uma instalação dentro de um bloco oco, né? Muitas vezes a gente tem esse tipo de solicitação aqui na Hilti e a pessoa fala quanto que a sua ancoragem, quanto que a ancoragem Hilti vai resistir aí, só que eu vou fazer a instalação no meu bloco oco, né? Não existe essa resposta. Por quê? Quando você tem esse tipo de instalação, a gente sabe que a ancoragem ela vai resistir tanto quanto a parede do meu bloco tiver resistência, né? Se eu tiver um bloco aqui extremamente frágil, eu posso ter a ancoragem mais resistente na parte interna, que essa casquinha aqui ela vai romper, né? Então não é assim que funciona. Eu sempre preciso analisar qual é a resistência do meu material base, né? Então, uma vez que eu sei qual é a resistência do meu material base, para eu fazer a instalação aqui nesse bloco oco, eu tenho um tipo de solução que são através de camisas, né? Camisas aí plásticas, às vezes até metálicas, que você vai introduzir nesse bloco oco, e essa ancoragem química, ela vai sair por esses furadinhos aqui da camisa e vai formar essa base de suporte. Então, ele vai ter aqui uma resistência, onde a ancoragem ela vai ser formada aqui nesse bloco, aqui nessa base de suporte, nessa parte interna aqui do bloco. Isso permite que você consegue fazer a instalação da ancoragem sem a necessidade de concretar todas essas aberturas aqui do concreto, né? Então, é uma maneira aí mais econômica de você ter essa ancoragem. Vamos ver no vídeo aqui como ela funciona, olha que interessante. Então, aqui deu para ver, né? Você coloca essa camisa, quando você coloca a ancoragem e a barra,
essa ancoragem química vai sair por esses furinhos da camisa e vai formar essa base de suporte, aí dando a resistência. E aqui, o que usar, né? Qual tipo de ancoragem? Aqui a gente tem essa pirâmide aqui que consegue ilustrar aí quais são as possibilidades, né? Calma que é fácil de entender. Então, aqui a gente tem a divisão aí entre esses dois blocos, né? Existe o tipo de ancoragem que é base epóxi, né? Então, a ancoragem de base epóxi, ela vai ter a cura lenta, ela pode ser usada com furo de diamante, com furo de broca de diamante, e ela pode ser usada em furo em contato com água ou furos submersos, né? Então, é o RE500, V3, o RE100, o RE10. Tá? Então, aqui, eu sabendo que eu tenho ou uma broca de diamante, ou eu tenho contato com água, ou eu posso ter uma cura lenta, eu vou optar por essas ancoragens aqui desse lado, e também o HVU, que também entra aí nessa seleção. E aí, o que muda, né, entre o RE500, RE10, RE100, são os tipos de aprovações, né, os tipos de documentação que eles têm e o tipo de resistência, performance que a ancoragem vai ter. Então, se eu preciso de uma ancoragem aí com uma maior resistência, com uma maior quantidade de aprovações e tudo mais, eu preciso de uma ancoragem como um RE500. Se eu preciso aí não vou ter uma carga muito alta, eu não preciso de grandes aprovações, eu vou para o RE100. Se eu tenho uma aplicação aí mais tranquila, com cargas mais baixas, eu posso ir com RE10, tá? E aqui, essa daqui de ampola, que são ancoragens aí bastante específicas, são individuais, cada ancoragem aí para um furo, então aqui também a ancoragem aí mais premium que tem, né, e tem que ser sempre analisado o melhor custo-benefício com relação aos tipos de ancoragem. E, por outro lado, eu tenho as ancoragens que são as ancoragens cimentícias, né, ou metacrilato, que elas vão proporcionar uma cura rápida, né, então elas vão curar em termos de 1, 2 horas, já as outras, a cura lenta, quando eu falo cura lenta, em 10 horas, 12 horas aí de cura, então a cura rápida em termos de aproximadamente 2 horas. Muitas vezes não pode ser usado com broca de diamante, né? Porque o broca de diamante deixa o furo bastante liso e a ancoragem cimentícia ela precisa de uma superfície com rugosidade para ela fazer adesão, e não pode de forma alguma ser usado com água, né? Com contato com água, porque imagina, um tipo de cimento, um tipo de grout, né? Falando bem de uma forma bem simples, né? Ela vai se dissolver, ela vai entrar em contato com essa água e vai acabar se dissolvendo, né? Então, se for base cimentícia, eu não posso usar em contato com água de forma alguma. Então, aí entra o HY200 com a barra HIT-Z, que é essa que a gente viu aqui no vídeo, né? O HY170, que tem as aprovações mais básicas, e o HIT-MM, que é essa que a gente mostrou aí para bloco oco, aí que é o mais, que tem aí, menor número de aprovações, ela fica sempre submetida ao desempenho dela à resistência do bloco. Essas aqui, que são as ancoragens que a gente chama de básicas, né, elas não têm aprovação, né, elas não têm aí toda essa documentação, mas são ancoragens aí com preços super competitivos, então quando eu tenho instalações aí com pouca carga, tem uma proposta de valor aí bem interessante, tá? Então aí quando a gente fala de ancoragem, né, eu preciso sempre levar em consideração as normas de teste, as aprovações, o método de cálculo, eu preciso ter o dimensionamento correto e a instalação correta, né? Então, quando a gente fala de dimensionamento, aí que entra o nosso Profis Engineering, né, que é um software de cálculo que vai levar em consideração tudo isso que a gente viu anteriormente, e ele vai calcular quanto de profundidade, quanto de embutimento essa ancoragem tem que ter, quais são os perfis enrijecedores, aí ela vai calcular, então,
também a placa base da minha ancoragem, a espessura e o dimensionamento da minha placa base, que é uma grande dificuldade que os calculistas normalmente têm com relação a isso. Ela verifica também as soldas dessa instalação e vai fazer toda a análise das tensões do concreto aí e emitir os certificados, né? Os certificados não, os relatórios de cálculo, né? Você consegue imprimir aí o demonstrativo de cálculo aí de cada uma das ancoragens. Fase de instalação, aí falando bem rapidinho, né? Uma coisa bem importante quando a gente faz a instalação da ancoragem, muitas vezes a gente pega o pessoal falando, eu estou usando uma broca aí mais resistente para fazer a instalação, e a pessoa muitas vezes simplesmente rompe o ferro, rompe a estrutura metálica de dentro do concreto, né? Que é um grande erro, né? A armadura do concreto, ele não está lá simplesmente por existir, mas ela faz parte aí da resistência do concreto. E quando você faz a instalação e fura e rompe essa armadura, você está fragilizando a instalação como um todo, né? E hoje existem sistemas aí que facilitam a detecção dessa armadura dentro do concreto para que a pessoa que vai fazer a instalação não fure esse ferro, aí achando que está fazendo uma instalação super eficiente, na verdade ele está fragilizando aí o concreto como um todo, né? Então aí existem sistemas como esse ferro scan, aí então é um aparelho que você coloca aí no concreto e ele através aí de indução magnética, né, vai soltar aí a transmissão e ele tem uma leitura onde ele vai conseguir detectar onde estão as armações, transformar isso em informação que vai para o computador ou vai para o software, e você consegue ter um desenho aí bastante aproximado de como está a armadura no concreto e o diâmetro disso. Então, você vai conseguir programar para fazer a instalação dessa ancoragem onde não tem a estrutura metálica, né, onde não tem a armação. Aqui também um vídeo que mostra o dispensador, também a bateria, que é uma coisa bastante importante da instalação. Vamos mostrar aqui o vídeo. Então, aqui, muitas vezes, quando vai fazer a instalação da ancoragem química, né, às vezes a pessoa instala muito químico e acaba tendo um desperdício bastante grande. Então, existem dispensadores que você regula, né, o dispenser. Então, a cada cliquezinho ali, são 5 ml de ancoragem, você consegue calcular exatamente quanto de químico vai em cada furo. Então, você tem aí uma taxa quase zero de desperdício. Então, essa é uma coisa bastante importante aí para a instalação. E existem também testes que se fazem aí em obra com relação, desde para você determinar
qual o tipo de concreto que você tem na sua obra. Então, existem aí 2 tipos de teste, né? E a Hilt consegue fornecer, é um serviço que a Hilt fornece. Então, quando você está aí na fase de especificação do projeto e não sabe, muitas vezes, qual é a resistência do concreto que você está trabalhando, então é possível fazer um teste de ancoragem, e aí, dependendo da tração que você consegue puxar aí na ancoragem, você consegue determinar a resistência do concreto que você está trabalhando numa obra de retrofit, alguma coisa assim. E também depois da obra instalada, né? A gente consegue fazer o comissionamento. Então, depois de tudo pronto, é possível ir lá e fazer uma verificação, né? A gente determina aí uma porcentagem das instalações de ancoragem e você consegue fazer aí algumas provas e emitir por amostragem aí se a ancoragem ela foi feita da maneira correta, se está uma qualidade ok ou não ok. E aí, só um lembrete aí para todo mundo, quem está assistindo aí no YouTube, a gente está quase terminando já a apresentação, escreve os nomes aí no chat, aí no YouTube, para participar do sorteio da licença Premium aí do Profis Engineering, né, e participar aí, quem sabe vocês possam ganhar. Aqui a gente tem aí 3 tipos de aparelhos, né, que vão fazer o teste, aí o arrancamento da ancoragem, então cada uma delas para uma determinada carga, então é possível testar aí um número bastante grande de ancoragens aí na obra. Bom, finalizei aqui a apresentação, acho que agora a gente abre aí para perguntas, enquanto a Ju já vai preparando aí o sorteio aí para a gente ver quem vai ser o ganhador aí da licença Premium. Bom, as pessoas podem erguer a mãozinha aí, e a gente vai falando em sequência, tá? Orlando? Acho que o Orlando aí... Tudo bem? Não, é que me interessa bem o assunto, porque a gente trabalha na área industrial, né? Então, a gente mexe com isso no dia a dia. A primeira, são 2 perguntas só, viu, Camila? Bom, boa noite primeiro, né? Boa noite, boa noite. Para chegar aqui em casa hoje, choveu muito. E Mogi é que nem papel higiênico. Quando chove, não funciona. Tá? Então, a primeira pergunta, você falou dos cones de ancoragem. Isso. Tá? Imagino que no programa que você tem aí, você leva as variáveis, que são o chumbador, a tração, né? E o concreto. É levado em consideração a armação no concreto, porque a gente nunca trabalha com concreto simples. É sempre concreto armado. E o concreto armado, o cone está ancorado na armação do concreto, muitas vezes. É levado em consideração essa armação? A gente trabalha a partir do FCK do concreto. É isso que é levado em consideração. Não leva em consideração se é concreto armado ou simples? Não leva em consideração se é concreto armado ou simples. Você usa o FCK. Então, você acaba trabalhando até a favor da segurança, né? Tá, ok. A segunda pergunta. A resistência à temperatura. Às vezes, a gente é comum em indústrias e tem que fixar alguma coisa numa base de um forno em funcionamento. Então, a base está, sei lá, 80, 90 graus Celsius. O epóxi não serve. O metacrilato, ele resiste à temperatura? Alguns sim. Ele resiste mais do que o epóxi, com certeza. Mas cada ancoragem, Orlando, ela vai ter a sua ficha técnica. Então, é preciso analisar a resistência com relação à temperatura, né? Então, você vai ter lá nas fichas técnicas a resistência de instalação, a temperatura de instalação, né? E a temperatura aí de trabalho. Então, tem sim muitas que resistem, a gente tem até algumas resinas com aprovação aí para temperaturas de incêndio. Então, com certeza, para fornos, vai ter uma solução. Sim. A Hilt trabalha com poliéster, resina poliéster? Não. Não? Não. Pelo menos aqui no Brasil, não. Eu usei bastante, a Ancortec fabricava antes.
Aham. Era nota 10. Depois foi vendido para a Saint-Gobain e eles pararam a produção. Uhum. Não sei Eu por vou quê. checar lá fora, se a gente tem alguma Sim. solução, assim, para atender alguns casos específicos. Ok, minha pergunta é essa aí. Obrigado. Obrigada. Mauro? Não, eu ia falar, minha pergunta é sobre temperatura, né? Como eu trabalho, sou sócio do Orlando, trabalhamos em indústria, Trabalhamos né? juntos, Então né? era sobre a temperatura, uma delas era sobre a temperatura. Imagino também que o problema sempre da Hilti, a gente sabe que é um produto de qualidade, né? Mas sempre a disponibilidade no mercado, né? É difícil, né? Porque as quantidades que nós às vezes fazemos são pequenas quantidades e a gente não vai ter esse material disponível no mercado. Não sei se a Hilti trabalha com revenda, se a Hilti só vende direto. Sempre o mercado não conhece muito por causa disso, né? As outros produtos aí não tão eficientes quanto a Hilti, a gente sabe disso, mas é mais conhecido a aplicação. Então, a Hilti acho que não tem essa abrangência no mercado, assim, porque material muito mais técnico, talvez seja isso, né? Então, Mauro, obrigada pela sua pergunta, né? A Hilti, ela vendia um tempo atrás em home center, mas aí a dificuldade é quando você entra numa discussão puramente preço A versus preço B, né? A Hilti, ela opta por não ter os produtos aí vendidos em home center, porque, como você mencionou, são produtos extremamente técnicos e as nossas vendas são sempre vendas consultivas, né? Então, a gente sempre vai perguntar para o cliente qual é a aplicação que ele vai fazer, onde que ele vai instalar, quais as cargas necessárias, né? Então, a gente consegue recomendar a melhor ancoragem, com o melhor custo-benefício para o cliente. E não tem absolutamente nenhuma restrição. Se você precisar comprar uma bisnaga, 2 bisnagas, não existe um mínimo, apesar da gente vender direto no nosso site. Hoje a gente vende direto do nosso site, né, pelo Hilti Online, na nossa central de atendimento. Então você liga lá e faz o seu pedido, ou com os nossos vendedores aí que atendem o Brasil inteiro. Então você tem todos esses canais de atendimento, e não tem restrição. Você pode comprar uma bisnaga, 2 bisnagas, pode comprar quantidades pequenas, aí não tem nenhuma restrição com relação a isso. E a vantagem é que você vai comprar exatamente o que você precisa, né? E você vai ter certeza do desempenho e da qualidade. Você não vai comprar uma aí, muitas vezes você toma a decisão de comprar alguma ancoragem aí em home center sozinho e acaba comprando errado, ou acha que vai ter o desempenho A e, na verdade, ela não é satisfatória. Então, a gente consegue dar esse suporte aí sempre. Ok, obrigado. Obrigada. Camila, nós temos uma pergunta do Renato, que está nos acompanhando pelo YouTube. A Hilti disponibiliza todos os sistemas em nível nacional? Sim, sim, a gente atende o Brasil inteiro. Sim, sim. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Anderson? Anderson Bueno. Oi, Camila. Oi, Anderson. Deixa Tudo bem? tudo. Uma pergunta referente a guarda-corpo. Existe uma discussão, pesquisas, testes muito grandes assim. Então, eu tenho alguns ensaios realizados onde tem aqueles pontaletes roscados da Hilti, que foi ensaiado no laboratório no ITEC. E o que acontece? Então, assim, nesses relatórios, existe sempre uma distância mínima da borda do concreto até o eixo do parafuso, ou até a face do parafuso roscado, e uma distância mínima entre eles também.
Então, o que acontece? Devido a essas distâncias mínimas, isso determina muito a espessura da viga de concreto. Então, eu tenho algumas informações que a distância mínima entre o parafuso e a face do concreto tem que ter 7 centímetros, então você precisa de 2, você começa com 14, e você tem a distância entre eles, que pode ser muito variável. Diante disso, tem algum estudo, algum parafuso, algum elemento roscado que consiga usar uma dimensão menor, porque isso determina muito a espessura da viga. Então, Anderson, vai depender muito da carga que você precisa aí para esse guarda-corpo, né? É difícil de falar, a gente nunca fala, usa essa ancoragem aí que vai dar certo, né? Como a gente viu aí na apresentação, são vários fatores. Então, você tem que ver qual tipo, quanto de FCK tem o seu concreto, né? Qual a carga que você vai ter, qual a espessura, obviamente, desse concreto, a distância entre o próximo pontalete, a distância da borda. Então, o bacana do software é que você consegue colocar todas essas variáveis e você consegue ter uma visão do que vai acontecer na ancoragem. Né? Não vai ter uma solução, usa essa ancoragem que vai te funcionar em 100% dos casos, né? Senão não teria cálculo, né? Então, ele vai avaliar e aí ele vai te dar aí o relatório de desempenho da ancoragem. E você aí vai ver, puxa, o que eu posso mexer, ou se com essa espessura, com essas distâncias está ok, se eu posso diminuir a carga que vai ter nesse guarda-corpo ou não. E aí você vai montando como se fosse um Lego. Você põe mais carga, tira a carga, aumenta a borda, diminui borda, aumenta a viga, diminui, e aí você vai vendo qual composição aí é possível na sua instalação. E, obviamente, né, não existe, é matemática. Existem casos, lógico, a gente já se deparou com isso, de que a pessoa tem instalações muito extremas e simplesmente não tem uma solução. Né? Então, às vezes, você tem muita carga, distância de borda pequena, uma viga muito pequena e não tem milagre, né? Você realmente aí não tem como fazer a instalação, você tem que fazer alguma mudança no projeto, não tem jeito, mas o software te dá todos esses parâmetros. O Denilson? Desculpe, Nelson, é justamente isso. Quando você pega projetos de arquitetura, então, assim, cada vez mais eles estão usando vigas menores para economia, peso, enfim, uma série de coisas. Então, em suma, é assim, a maioria dos projetos considera viga de, sei lá, de 19. Então, quando você pega 19, você já está muito do limite, então, de eixo de borda, de eixo entre os parafusos. Agora, tem situações que você tem viga de 14 centímetros. Então, quando você pega viga de 14 centímetros, você não consegue aplicar um guarda-corpo. Não consegue. Então, aí você tem que usar a norma de guarda-corpo conforme a 14.718, que é, agora fugiu, acho que é 1.700 kilonewtons, se não me engano, uso residencial. Se for com uso coletivo, aumenta ainda. Então, se você pega uma viga de 14, nossa, tem que usar uns parafusos, assim, muito poderosos. Então, não sei se já tem algum estudo, alguma coisa para isso, porque isso tá sendo bem usual, tá? Viga de 14. Guarda-corpo de 4,10, e aí não começam a atender carga. É assustador, porque em nome da economia, as construtoras, né, os projetistas acabam muitas vezes subdimensionando tudo isso para economizar concreto, mas você acaba tendo uma estrutura que não tem segurança, não existe milagre, né? Os impactos que você vai ter num guarda-corpo, eles não mudam,
né? A chance de uma pessoa cair, aquele teste que faz de impacto, né? Sim, é. Né? Você não vai ter pessoas com impacto menor, enfim, e diminuindo. Mais magra. Mais magras, exatamente. Então, é triste isso, né? Então, você está aí numa parte realmente da qualidade da construção civil em nome da economia, né? Então, não tem milagre. Infelizmente, algumas fazem com parafuso bastante, alguma coisa assim, mas não tem de onde você tirar, é matemático mesmo, é físico, né? Quando a gente entra no projeto de consultoria, no estudo preliminar, a gente consegue forçar a construtora, aumentar a espessura da viga, enfim, pensar em alguma outra solução. Agora, quando entra e já está concretado, aí não tem muito o que fazer. Exatamente. Você vai por um parafuso passante, alguma solução aí, mas às vezes eu já me deparei com um cálculo onde eu falei para o cliente, a gente não tem como apoiar, nossas ancoragens com premium, muita ancoragem com uma resistência, mas essa configuração a gente não consegue atender. Não tem muito o que fazer. Tá bom. Obrigado pelo esclarecimento, Camila. Tá, o Renato está sugerindo uma live aí para a gente programa. O preço das pessoas que passam ali. Tem muita conversa. Exatamente. Por favor, Edilson. Camila, boa noite. Oi, boa noite. Na verdade, a minha questão é relativamente simples. A diferença pode ser em números relativos mesmo, em percentuais, de resistência à tração, da ancoragem química e da mecânica. E se tem algum tipo de manutenção que a gente precisa fazer nessa ancoragem química. E se eventualmente ela tem alguma validade, né? Porque a gente sabe que é um produto químico lá, enfim, vai estar sendo submetido a uma carga eventualmente constante, né? Certo. Então, a primeira pergunta, né? Não tem como saber aí essas porcentagens, porque existe uma gama muito grande de ancoragens mecânicas e uma gama muito grande de ancoragens químicas, né? E você nunca leva em consideração a resistência da ancoragem somente, né? Você tem que ver todo o sistema. Então, qual material base que você vai aplicar, quais as cargas que você vai aplicar, quais as distâncias de borda. Então, você tem que avaliar, e caso por caso, não dá para você... É comparar laranja com banana, não existe essa comparação, né? Uma ancoragem mecânica pode trabalhar muito bem se você tiver características A, B e C, e uma ancoragem química não cabe ali por diversas razões, né? Então, não dá para você ter esse comparativo. E com relação à durabilidade, normalmente você não vai, lógico, você tem aí que fazer uma verificação, mas ela dura aí coisa aí de 30 anos, dependendo do tipo de ancoragem, né? Então, não existe uma regra também com relação à durabilidade, vai depender de onde ela está instalada, de quais, você tem uma instalação, por exemplo, em áreas de maresia, você precisa ter uma manutenção mais acirrada em menos tempo do que um outro tipo de ancoragem, né? Esses fatores externos aí também precisam ser analisados, e cada ancoragem também vai ter um tipo aí de durabilidade também, e também precisa ser analisado aí cada caso, com todas as variáveis. Obrigada. Entendi, obrigado. Aqui no YouTube, o Renato disse guarda-corpo é um assunto delicado, ele merece até uma live específica só para isso. Então, já fica a dica, Camila. Tá bom. A gente... Antes do Márcio levantar a mão, nós temos uma outra pergunta do Olívio, também do YouTube. A chapa base e o cone de concreto, qual a relação? Qual a relação entre a chapa base e o cone de concreto? Tá. A chapa base, quando você tem uma total relação, né? A chapa base, ela vai fazer aí, vai trabalhar a favor da resistência da ancoragem.
Tem até um slide, depois eu posso disponibilizar, onde a gente mostra, então você tem uma chapa base mais fina, né? Então ela vai ter uma resistência menor, você vai precisar de um cone de concreto, aí um embutimento maior para você ter a resistência no cone de concreto. Quando você aumenta a espessura dessa chapa base, você está trabalhando aí a favor dessa resistência. Então você consegue, com uma espessura maior, ter um embutimento menor, porque você consegue diminuir o cone de concreto, já que parte dessa resistência vai estar na chapa base. Então, aí, de uma forma resumida, é essa relação. Márcio Cruz. Quer falar? Tudo bem, Camila? Oi, tudo bem? Tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala na parte de ancoragem química, você comentou que tem uma certa resistência à parte de água, mas eu não garanto impermeabilidade naquele ponto. Eu vou ter, por exemplo, se eu fizer um furo, naquele ponto ele vai ficar vulnerável à infiltração? São disciplinas totalmente diferentes, né? Então, o que a gente garante é que as ancoragens epóxi, elas podem ser instaladas em furos úmidos, né, e até instalações submersas, mas eu não posso garantir a impermeabilização. Existem produtos específicos para impermeabilização, né? Então, são disciplinas diferentes, uma coisa não substitui a outra. Então, se eu tenho uma laje que precisa ser impermeabilizada, eu faço a instalação da ancoragem e depois eu venho com a impermeabilização, né? Mas se eu furo a impermeabilização de uma laje para instalar uma ancoragem, ali eu já perdi, teoricamente eu já perdi a impermeabilização, porque eu não posso garantir, são disciplinas, a gente não tem testes que comprovem que vai permanecer a impermeabilização naquele ponto da ancoragem. O que a gente garante é a resistência num furo úmido ou furo submerso, a resistência da ancoragem aí, contra tração, cisalhamento e tudo mais. Mas não essa dúvida. Tá bom. Isso aí. Obrigada. E aí, pessoal, todo mundo colocou o nome lá no chat, no YouTube. Quem não conseguiu fazer a inscrição, põe o nome lá. Acho que a Ju já pegou tudo, né? Não sei, Nelson, a gente já vai, temos mais perguntas? Sim, não, no YouTube não temos mais nada. Já estamos à vista, né? A Juliana está falando. E podemos partir para o sorteio, né? E aí, quem será que vai ser o ganhador dessa licença premium? Vamos lá, Ju, está contigo agora. Vamos lá, torcendo, cruzando os dedos. Vai fazer ao vivo, Ju? Vai compartilhar ou ver o que é melhor? Olha lá, vamos ter o sorteio ao vivo agora, hein, pessoal? Todo mundo aí, cruzando os dedos. Contagem regressiva. Olívio Freire Longato. Ele está no YouTube. Está aí, Olívio? Parabéns. Dá um oi aí para a gente. Ele fez até uma pergunta agora há pouco, né? Sim, ele perguntou a chapa base e o cone de concreto. Qual a relação? Parabéns, Olívio. Agora com o software você vai poder entender aí na prática essa relação aí, fazer algumas simulações. Olívio, eu peço então, passa seus dados aí no chat para a Juliana, e aí a gente vai se falar aí durante a semana para a gente disponibilizar essa licença premium, tá? E quem não ganhou, vou deixar aqui o convite. Eu vou fazer uma palestra também com um sorteio no dia 12 agora de maio, então a semana que vem. Fique atento aí nas redes sociais. Quem quiser, vou até deixar meu e-mail aqui,
quem quiser, entre em contato comigo por e-mail, que aí eu envio o convite da próxima palestra, e aí você tem mais uma chance aí de participar e, quem sabe, ganhar a licença premium. É camila.guelo@hilt.com. A gente vai começar a divulgar aí essa semana, e aí tem mais uma chance de ganhar essa licença. Tá bom? Certo, acho que nós podemos chegar ao final, né? Que está previsto depois do sorteio o encerramento. Então, eu convido o Mauro Rossi. Desculpa, antes eu quero que a Camila tenha as considerações finais. Queria só agradecer aí a todo mundo que participou aí desse evento. Eu fico à disposição, se ficou alguma dúvida, se alguma dúvida aí aparecer depois, pode me mandar por e-mail, vai ser um prazer aí responder. E fique atento aí para as próximas palestras. Obrigada aí pela audiência de todos, e a gente vai disponibilizar a apresentação aí no YouTube, no canal da associação. Ok, Camila, muito obrigado. Mauro? Então, só agradecer realmente a presença de todos de novo, né? E a Camila aí, pela bela apresentação que fez para nós aí. Acho que esse papo tecnológico aí foi bem técnico mesmo, né? E acho que bem proveitoso para todos. Espero que todos tenham gostado, né? Então, mais uma vez, obrigado. Tá certo, Mauro, obrigado também. Então, Camila, muito obrigado, e contamos com a sua presença logo em algum outro assunto, né? Que você é bem-vinda na nossa associação. Nós gostamos muito de você e também do seu trabalho, né? Então, contamos com você logo com um outro tema. Muito obrigada, muito obrigada. É sempre um prazer participar aí com vocês. Tá ok, então. Pessoal, a todos, né, que participaram aí conosco nesse assunto, e aguardando vocês no próximo Papo Tecnológico, que em breve já estaremos divulgando já. Ok? Boa noite a todos, então. Obrigado, Nelson, pela condução aí da palestra. Que tá bom? isso. Disponha. Boa noite a todos. Boa noite, Camila, Nelson, Mauro, Orlando, Boa noite, Jean. Denilson, Juliana, todo mundo aí. Boa noite a todos. Boa noite, um grande abraço. Obrigado por tudo aí. Tchau. Abraço. Obrigado, Camila. Parabéns. Obrigada. Boa noite, Camila. Obrigado. Obrigada.